Olá! Sabe aquela famosa frase, só funciona na minha máquina? Ou quando cada deploy de infraestrutura vira um verdadeiro jogo de sorte? Se isso já te deu alguma dor de cabeça, essa conversa é pra gente. Vamos mergulhar em como o AWS CloudFormation pode transformar toda essa configuração manual em código, trazendo automação, consistência e, o mais importante, um pouco de paz de espírito. Vamos começar com essa situação que é um clássico, né? Ambientes que nunca são exatamente iguais e deployments que são uma caixinha de surpresas. É um problema super frustrante que come um tempo danado e, pior, abre muitas brechas para falhas. Mas olha, tem uma solução bem elegante para isso. Pensa só, configurar na mão os servidores, bancos de dados, redes e fazer isso para cada ambiente. Desenvolvimento, testes, produção, é um processo lento e, vamos ser sinceros, é um convite ao erro. Cada clique que a gente dá no console é uma nova chance de algo sair diferente. E com o tempo, esses pequenos ajustes manuais, um aqui e outro ali, acabam levando ao que a gente chama de configuration drift, ou desvio de configuração. É quando a realidade do ambiente não bate mais com o que estava planejado. Isso cria inconsistências perigosíssimas, que geram bugs e, o que é pior, falhas de segurança bem críticas. A solução para esse caos manual é uma virada de chave, uma mudança de paradigma mesmo, a tal da infraestrutura como código, ou IAC. A ideia é genial de tão simples. A gente passa a tratar a configuração da infraestrutura com o mesmo rigor, com as mesmas ferramentas que a gente usa para o código da aplicação. E dentro do universo AWS, a ferramenta que faz isso acontecer é o CloudFormation. Ele é o serviço nativo que permite a gente colocar o IAC em prática. É com ele que a gente transforma esse conceito em realidade, descrevendo e subindo toda a nossa infraestrutura de um jeito totalmente automatizado. E tudo, absolutamente tudo, começa com um template. Pensa nele como se fosse a planta baixa da nossa infraestrutura. É um arquivo de texto simples, que descreve tintim por tintim o que precisa ser construído, sem deixar margem para dúvida. E se o template é a planta, a stack é o edifício que a gente constrói a partir dela. É o conjunto de recursos de verdade, rodando, vivo, lá dentro de uma conta e de uma região específica da AWS. E aqui está o pulo do gato. Com um único template, a gente pode criar várias stacks. Isso garante uma consistência perfeita entre o ambiente de desenvolvimento, o de teste e o de produção. É o mesmo prédio, construído exatamente da mesma forma todas as vezes. Acabou a desculpa do "na minha máquina funciona". E antes de aplicar qualquer mudança, o CloudFormation nos dá uma ferramenta fantástica, o Change Set. Imagina que é uma revisão final do arquiteto antes de começar a obra. Ele mostra exatamente o que vai ser adicionado, modificado ou até demolido. Assim, não tem surpresa na hora da entrega. Ok, já entendemos os conceitos. Agora, vamos sair um pouco da teoria e ver na prática como uma stack simples é construída e gerenciada. Olha só esse trecho de um template em Emo. Ele está definindo duas coisas. Um bucket no S3 para guardar arquivos e uma função lambda. Repara como ele é declarativo. É quase como ler um texto em inglês. Qualquer pessoa do time consegue bater o olho nisso e entender exatamente o que a infraestrutura tem, sem precisar ficar caçando as coisas no console. E a beleza disso é que esse mesmo template pode ser parametrizado. A gente pode usar ele para criar um ambiente de dev e o de prod. E as saídas dele, tipo o nome do bucket que foi criado, podem ser compartilhadas com outras stacks. Isso permite criar uma infraestrutura modular, onde as peças se encaixam e conversam entre si. Um dos maiores ganhos do IAC é poder fazer deploy com confiança. Chega de suar frio na hora de subir uma mudança. E o CloudFormation tem ferramentas poderosíssimas para garantir essa tranquilidade. E uma das ferramentas mais interessantes é essa aqui, a detecção de desvio ou Drift Detection. Pensa nela como um auditor automático, que fica de olho o tempo todo. Se alguém for lá e fizer uma mudança manual, fora do CloudFormation, ele apita. Isso garante que o nosso template seria sempre a única fonte da verdade. E, claro, nem tudo são flores. Às vezes as coisas quebram. Mas o legal é que até a solução dos problemas passa a ser feita no código. Se um recurso depende do outro para ser criado, a gente define isso no template. Se uma permissão está errada, a gente ajusta a role no template. A solução fica documentada e versionada, não perdida em cliques desesperados no console. E o objetivo final, onde a mágica realmente acontece, é quando a gente automatiza tudo isso. E para isso, a gente integra o CloudFormation a um pipeline de CI/CD. Com um pipeline, toda e qualquer mudança na infraestrutura vai ser validada, revisada e aplicada de forma segura e automática.
A gente acaba com aqueles deploys de cowboy, sabe? Aqueles feitos na correria, cruzando os dedos para nada quebrar. E olha só como um pipeline desses fica visualmente no AWS Code Pipeline. O código sai do repositório, passa pelas etapas de build e deploy, e o mais importante, tem aquele portão de aprovação manual para produção. Isso garante que só o que foi testado e revisado vai para o ar. E não precisa pensar que isso é algo de outro mundo. Com alguns comandos simples como esses, dentro de um arquivo de workflow, a gente automatiza todo o processo de validação e planejamento para cada mudança. A infraestrutura finalmente ganha o mesmo ciclo de vida rigoroso e seguro que o software já tem. Beleza. Depois que os fundamentos estão dominados, o CloudFormation abre um leque de recursos poderosos para gerenciar ambientes bem mais complexos, em grande escala e tudo de forma centralizada. Recursos como StackSets, por exemplo, permitem gerenciar a infraestrutura de uma organização inteira de uma vez só. E a integração com serviços como o Secrets Manager eleva o nível de segurança, porque a gente tira senhas e chaves secretas de dentro do código. Com tudo isso, o nosso grande objetivo se torna este: zero desvio de configuração. A meta é que 100% das mudanças passem por um pipeline controlado, versionado e totalmente auditável. A nossa infraestrutura deixa de ser uma caixinha de surpresas e se torna previsível. No fim das contas, quando a gente abraça a infraestrutura como código, os deploys deixam de ser um jogo de sorte e se tornam um processo de engenharia, previsível e confiável. A infraestrutura vira uma vantagem competitiva e não um gargalo. E a pergunta que fica é, com esse poder nas mãos, o que de incrível a gente pode construir agora?